A Rádio Interativa FM 88.9 de Santa Cruz do Capibaribe apresenta Nossa História, por Edson Tavares. A gloriosa máquina de costura deu muitas alegrias no futebol santacruzense. Hoje vamos falar um pouco sobre a Sociedade Esportiva Ipiranga Futebol Clube. Fundada em 3 de julho de 1938, há 80 anos, portanto, a Sociedade Esportiva Ipiranga Futebol Clube tornou-se um time profissional em 1994. Mas o seu primeiro presidente, lá em 1938, foi o padre José Pereira de Assunção, o padre Zuzinha, sobre o qual, aliás, nós já falamos esta semana no nosso programa. A história do clube teve início na Rua do Alto. Na época, os conhecidos negrinhos do Alto começaram a organizar jogos como um simples lazer, mas eles eram impedidos de brincar no momento em que o gado do Coronel Luiz Alves seguia pelo campinho para os currais do Coronel, que ficavam onde hoje se situa a Rua Coronel Luiz Alves, Rua dos Currais. Então, Luiz Alves doou o terreno onde mais tarde foi construído o estádio do clube, que leva o nome de seu filho, Otávio Limeira Alves, que participava daquelas partidas na Rua do Alto naquela época. Ao longo do tempo, como amador, o clube sempre foi motivo de orgulho para os santacruzenses. Um simples treino já era uma alegria para a moçada. No começo, limitado por cercas de avelozes, o campo ficava localizado na Rua Major Negrinho, muito longe da cidade. Os mais afortunados iam até lá em suas vistosas bicicletas com dínamo na roda traseira, prontas para habituais escuridões, porque às vezes o treino terminava tarde e era escuro, né, para voltar. A maioria, porém, ia mesmo era nos veículos dados pela natureza, ia a pé, né, no Expresso Canelinha, como se dizia. Mas nem por isso a presença aos treinos era pequena. Também pequeno não era o ânimo dos atletas. Eu tive a felicidade de, quando menino, morar durante alguns anos na Avenida Agamenon Magalhães, atual Arnaldo Monteiro, no Bairro Novo, e, portanto, na porta do campo. A movimentação no domingo à tarde era enorme, principalmente quando a partida envolvia os times de fora. Os atletas, ao longo desses mais de 80 anos de existência, sempre foram bastante respeitados na cidade. Na década de 1980, o jornal Capibaribe fez uma pesquisa e, através de uma coluna que foi denominada o melhor Ipiranga de todos os tempos, nós pedíamos a desportistas da cidade a escalação dos melhores do time alviazulino. Mas isso já é um assunto para um próximo programa. Um bom final de semana a todos e lembre-se, se você quiser dar a sua opinião, sugerir ou fazer alguma pergunta sobre algum assunto que você acha interessante abordar no nosso programa, mande um e-mail para edsonTavares5@hotmail.com. Faça parte você também da nossa história. Um abraço. Nossa História. Uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.